Bom, gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que na verdade era pra gente ter feito essa gravação do podcast no dia da nossa conferência. Depois a gente queria ter feito aqui em São Paulo, mas enfim, nada acontece por acaso. Estamos aqui conectadas à distância física, mas conectadas de coração. Então recebo aqui a Beth Venzon, minha querida amiga, uma participante muito ativa, não só nessa nossa edição da Conferência Brasileira de Cores de 2024, como desde o nascimento desse evento, né, Beth? Todas as edições, Beth esteve com a gente, dando palestra, dando 1000 sugestões, coordenando mesas redondas, sugerindo, né, me trouxe tantas pessoas para darem palestras, né, a Jussara Romão, o Walter Rodrigues, né, a Beth sempre fazendo esse meio de campo com pessoas tão especiais. Então, Beth, que delícia estar aqui com você. Queria que você estivesse aqui do meu ladinho, mas enfim, quem mandou a gente morar longe, né? Então vamos fazer a distância mesmo. Lu, querida, obrigada pelo carinho, por esse tempo juntas aqui, que eu acho que a tecnologia sempre tem essa questão de oportunizar essa aproximação. Então, eu faço de conta que estou do teu lado, assim, na tela. Muito gostoso, obrigada. Muito bom. E, Lu, o teu projeto como Conferência da Cor, o teu projeto como um todo, né, que a gente nota de vida profissional é a cor, mas acredito muito nesse projeto da conferência. Então, estar contigo desde a primeira conferência é muito importante, foi muito de um caminho de aprendizagem muito grande, aonde tu consegue se conectar a várias pessoas, levar muitas mensagens sobre cor, oportunizar o ouvir, mas também o refletir sobre que caminhos, quantas mudanças, né, existem nesse universo, e ao mesmo tempo ampliar o conceito, ampliar conhecimento, ampliar aplicação, ampliar o universo da cor de uma maneira fantástica. Então, parabéns pela conferência, que seja sempre um grande sucesso, como tem sido nessas edições todas. E é sempre assim, tu quem faz, né? A gente só, se a gente puder colaborar, estamos juntos. Gente, para se tem alguém aqui que não conhece ainda a Beth Venzon, né? Beth é uma especialista em cultura de moda e a Beth presta muitas consultorias para grandes empresas, falando mesmo sobre posicionamento, falando sobre cor, falando sobre design, né? Ela trabalha muito não só com empresas de moda, mas empresas também de design imobiliário. Então ela tem um olhar muito especial sobre, né, o contexto de mundo que a gente vive, as releituras que a gente faz, né, de alguns momentos, de algumas épocas de moda. E é muito bacana que desde nossa primeira conferência, a Beth veio trazendo alguns assuntos. E, Beth, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que os conteúdos que você foi trazendo nessas 3 edições, você sempre foi dando uma continuidade nesse teu conteúdo tão gostoso de falar sobre os desdobramentos da cor, como que a gente consegue enxergar a cor junto com o design, como a cor conversa com o que a gente está vivendo hoje e o espírito do tempo, como a cor pode nos trazer um caminho mesmo, né, de trabalho e de significados, tanto nas marcas como para a gente que presta serviços, né? Então, conta um pouquinho para quem não pôde ter esse grande prazer de te ouvir as 3 vezes, né? Que, gente, quem esteve na conferência, as 3 edições, espera ansioso pela palestra da Beth, porque ela faz um conteúdo muito diferenciado, uma leitura muito maravilhosa dos dias de hoje, né? Não é aquela história da moda, cultura da moda voltado para o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, mas com o olhar do hoje e do futuro, né? Nossa, Lu, eu acho que cada vez mais, e é o que eu acredito, é importante a gente observar os movimentos, né? Os movimentos de comportamento, as transformações pelas quais são tão intensas que nós passamos todos os dias, e eu acredito que também aceleramos muito essas mudanças nos últimos tempos, por conta da aceleração da própria tecnologia. Então, a gente ouve mais, a gente conhece mais, a gente se aproxima mais de tudo, né? Então, eu sempre falo que é um mundo que fica pequeno de uma certa maneira porque a gente está vivenciando, né, o tempo inteiro, mesmo não estando em loco, né, Lu? E a cor, ela sempre é um item, né? Ela sempre é um elemento de muita força, de muito destaque.
Eu acredito que a gente viva também em termos de tantas informações, que é importante a gente começar a estudar mais para poder escolher melhor ou compreender melhor qual informação dessas tendências, dessas cores, desses conceitos que vêm sendo desenvolvidos, eles se aplicam à minha marca, ou como que eu posso, talvez, ampliar também o olhar para como utilizar melhor as cores e assim por diante. Então, eu acredito muito que a gente vive dentro do bate-papo, da palestra que eu fiz nessa última conferência, trazendo uma parte mais inspiracional dentro de como eu vejo a cor, né? Que a gente fala tanto de conceitos, a gente fala como tu falaste, o espírito do tempo, como é que as cores foram se desenvolvendo, como é que nós vamos percebendo, né? Esses conceitos e esses significados que as cores passam a ter, mas que também vão ganhando novas características, novos desdobramentos. A gente vive intensamente, eu acho que a busca pelo novo. Isso é algo que a gente está sempre ansioso para ver, para conhecer, para saber qual é a nova cor, qual é, né, ou a cor, ou a tendência, ou a informação, ou enfim, né? Os lançamentos, a gente está saindo agora de uma semana de muitos lançamentos de moda, né? Acabou agora Paris, por exemplo, daqui a pouco a gente começa no Brasil de novo, e assim a gente faz todo um sistema da moda funcionando, com seus lançamentos, suas ideias, suas coleções, e junto com eles a cor também. Eu acredito que a gente passe e estejamos passando também por muitas transformações, eu chamo de metamorfoses. Né? E dentro da palestra, essa última, eu apresentei essas metamorfoses, que são dentro desses novos estilos de vida que vão se construindo, dentro dessas novas tendências de consumo que vão surgindo. E, ao mesmo tempo, eu acredito que tem uma coisa, e cada vez fica mais claro isso, Lu, não sei como que tu compreende, mas as pessoas e as marcas também têm lançado muito mais para que cada pessoa se enxergue, se entenda e valorização da pessoa. Então, existem muitos lançamentos, muitas ideias, mas cada vez mais é a valorização desta pessoa. Então, cada pessoa se encontrando, se decodificando dentro disso, o que realmente faz sentido para ela. Eu vejo um olhar, né, muito grande para esse consumidor. Então, cada vez mais também, cada pessoa se descobrindo mais e melhor, usando o que faz sentido, as marcas construindo identidades cada vez mais fortes, porque isso é importante, é significativo, eu acho que é uma grande voz, né, que precisa ter essa conexão muito forte de quem se esse DNA cada vez mais forte. E eu acredito muito que dentro dessa grande aceleração a gente precise compreender, né, que não é só a nova cor lançada, talvez a nova forma de apresentar essa cor, as novas combinações e quantas vezes certas cores elas vão ganhando matizes, vão evoluindo, que a gente chama do movimento da cor, como é que essa cor vai se transformando, ela vai crescendo não só na nossa percepção, mas na aplicação, na combinação. Então, eu acredito muito que tudo vai depender muito das experiências pessoais. A gente fala de marca e de consumidores. Sim. Mas os consumidores também vão ter que ter uma experiência com a marca ou com as cores, né? E eu acredito muito que esse trabalho que tu fazes tão grande, que é da imagem pessoal, para mim tem cada vez mais valor dentro desse universo que a gente vive de personalização. Com certeza. De todos os caminhos. Eu acho que não só a cor, né, Beth, mas todos os elementos as pessoas querem trazer para a sua vida de uma maneira única, né? E é uma palavra que você usou muito, que hoje a gente ouve todo mundo falando da tal da experiência, né? Como que eu experiencio essa cor, como que eu vivo esse momento, como que eu trago para a minha realidade várias tendências, né? E eu acho que a tendência é justamente isso, é enxergar o que é bom para cada universo, né? Então a gente percebe que o serviço da coloração pessoal, o serviço da consultoria vem muito de encontro daí justamente para as pessoas se conhecerem, porque nada mais é do que um serviço de autoconhecimento e que traz essa consciência, traz esse repertório para eu saber o que eu quero para mim, né? Que até então a gente olhava, mas de um olhar meio de fora, e hoje não, o nosso coração está ali dentro, né? Então acho que isso é importante da gente pensar. Beth, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente está gravando esse podcast exatamente numa data que há 5 anos a gente começou com a pandemia, exatamente há 5 anos atrás, no mês de março, e a gente percebeu um pouquinho antes da pandemia
o protagonismo da cor em diversas áreas, né? Você é uma especialista que trabalha muito em diversas áreas, que a gente viveu esse super protagonismo e que agora a cor as pessoas entenderam a importância da cor, mas ela saiu um pouco de cena. Você acha que isso continua? Você acha que isso é reflexo que as pessoas cansaram da cor ou as pessoas conheceram melhor a cor? Como você lê esse momento de agora? Pensando nos caminhos e nessas vivências que nós temos, Lu, a cor, eu acredito que ela faça parte do nosso cotidiano. Não tem como, né, destacar. Oi? Não tem como É destacar, difícil. É difícil não termos cor. Mas, ao mesmo tempo, nesses movimentos todos, nós passamos por períodos, e a cor é reflexo de coisas que estão acontecendo dentro, né, da sociedade. E a gente tem vivido tempos muito instáveis, né? Muito complexos, vamos dizer, de mundo também. E talvez com, né, inseguranças, enfim, para que caminhos, né, a humanidade também vai, enfim. Esses momentos em que tudo se torna mais complexo, eu acredito que a cor também vai respondendo. Primeiro, vou só voltar um pouquinho nas coisas. Cada marca tem suas propostas cromáticas. Mesmo que cada coleção, novas tonalidades, novas cores possam ser acopladas, digamos, às coleções, lançamentos, existe uma força de um DNA, né? Na grande maioria das marcas, nós temos esse DNA de cor. Algumas outras são os movimentos, então a gente vai percebendo quando essas cores vão mudando. Se nós olharmos para agora, nós temos sim um cromatismo muito grande, mas nós temos, se nós olharmos realmente nesses últimos 2 anos principalmente, uma força muito grande de cores que nós nos fechamos um pouco mais. Então a gente tem muito preto, por exemplo. Sim. Tá? Tem muito preto, muito branco, né? Mas assim, a ideia dessas cores que elas têm uma força e uma construção de informação ali que vai trazer um significado de envolver a pessoa e talvez, assim, dar mais força para essa pessoa, né? Então, assim, tem várias leituras, o Emélio melhor essa parte do que eu, mas o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo um caminho em que tudo a gente pensa sempre presente e futuro, né? E como ela é reflexo do seu tempo, essa leitura do momento que a gente vive, eu também, nesse grande painel, ao redor, eu tenho no entorno muita cor explodindo também. E por quê? Porque eu vou ter acentos de verdes, acentos de vermelho. Por que o vermelho não sai de cena, ele continua muito forte? Muito. Então tem uma energia ali, tem uma força ali que não vai deixar. Então é a busca de equilíbrios, mas eu vejo cada vez mais uma movimentação intensa dessas questões de tons que vão ganhando mais espaços, outros vão reduzindo um pouco sua presença, mas nos dá o quê? O caminho também dessa nossa própria escolha dentro desse universo. E a gente vai perceber de algumas outras, tanto elas, sei lá, sendo mais tecnológicas, porque a gente viu muita tecnologia e vê muita tecnologia sendo trabalhada e acoplada também à questão texto ou de apresentação, e nisso a gente vê, se não tem a cor, tem o brilho. Então, de alguma maneira, eu percebo que em tudo isso, a cor, ela não sai de cena. Eu posso ter cromatismos mais clarinhos, mais suaves, outros mais intensos, mais no preto, off-white, branco, mas eu vejo muita cor junto com tudo isso. Sim. E essa pontuação de cor mais energia, eu acredito que é muito para que a gente também ganhe essa energia de seguir adiante. E a gente tem um retorno de algumas questões, se tu me permite, quando a gente percebe muito dentro desse universo, seja ele futurista ou seja ele eu acredito que de reminiscências, porque a moda faz algumas leituras para que a gente possa também se sentir mais segura, sabe? Ou pelo menos assim faz um review de alguns momentos mais incríveis que nós tivemos na história. E um dos momentos é o vitoriano que está sendo trazido à cena, Muito mesmo que em com uma alta. ponte dos anos 80, né? Que ele vai fazer essa ponte e depois vai fazer a ponte para os anos 2000. Mas tudo isso faz o quê? Faz com que eu tenha esses desdobramentos exatamente dos momentos em que nós tivemos grandes transformações mundiais. Então, também eu tenho uma leitura que faz eco no tempo, traz para o hoje algo que a gente não viveu, mas a gente vai conectar porque, né, tem filmes, tem séries, tem milhões de fatos, tem exposições,
sendo trabalhadas e comemoradas, enfim, e que a gente vai fazendo a leitura, porque a gente não dá por conta que a gente recebe todas as informações, essas conexões vão acontecendo, e aí a gente fala, uau, que incrível, né? Então, essa interpretação do Zeitgeist, espírito do tempo, por parte de criadores, por parte de brands, enfim, por parte de direções criativas, né? De equipes criativas, que a gente tem, a gente vai percebendo um movimento muito grande dessa informação nova, que vem de uma nova maneira, mas ela tem isso, ela vem com força, ela vem com cor, pontuado exatamente onde precisa, e ao mesmo tempo, em outros momentos, tem uma força cromática que a gente fala, nossa, aqui, né? Mas isso faz parte da história que a marca quer contar. Eu acho que vai ao encontro, Lu, de uma coisa que tu falaste muito antes, né? Esse desejo de personalização. Então, por um bom tempo, é muito importante que a gente sempre pense que todos nós fazemos nossas escolhas diárias do que Sim, vestir, diárias, né? De acordo com o que nós pensamos e nós desejamos comunicar. Então, pensar que roupa sempre tem uma questão de uma simbologia muito grande, de uma força muito grande comunicativa, ela é a extensão do nosso eu, ela é a força expressiva do nosso eu, e aí vem junto a forma, a textura e a cor, né? E a cor é que tu diz, né, sempre, Lu, ela é o cartão, né, de visitas, ela impacta por primeiro. Mas eu acho que o que você trouxe, e é assim, isso, acho que é a busca de caminhos que nos façam sentir bem. o que Eu me você... empolgo, né? Não, eu adoro te ouvir, mas o que você traz muito é essa questão de que não tem como destacar cor, ou seja, pode ser tons mais calmos, e aí vem dentro desse conceito tão bonito que você traz, né? A gente tem o nosso curso aqui, Movimentos da Cor, né? Que você, justamente, não é que uma cor aparece, vira tendência e desaparece, é um movimento dela, como que ela vai aparecendo conforme a gente tem o nosso contexto de mundo, que acho que é muito bacana a gente pensar dessa maneira, né? E um grande, o tempero da cor que veio depois da pandemia é essa questão da energia da cor, né? Que acho que a gente tomou consciência de como a gente, ilhado dentro de uma casa, a gente estava longe dessa energia toda das ruas, da cor das pessoas, da natureza por si só, né? E como isso é importante a gente trazer, né? Então, realmente, acho que mais uma vez a gente volta para o primeiro ponto que você trouxe para nós, que é a personalização, que é o que faz bem para mim, o que faz sentido no meu dia a dia, com a minha personalidade, assim por diante, né? Eu queria até colocar no que, só para uma extensão do que tu falaste, nós sempre falamos muito a cor que nós vestimos, mas é como o ambiente onde tu estás. Existe Sim. a cor aonde nós moramos, onde nós, o escritório, aonde eu posso colocar toques de cor. Eu acredito que a cor ela faça parte, a gente passou a prestar mais atenção nisso, né? Sim. Os ambientes, o mobiliário tem trazido, né, ou pontos ou elementos de cor, ou enfim, texturas, tecidos, enfim, que possam trazer essa energia, esse abraço da cor também, porque cada vez mais eu entendo que a gente está no momento, me parece, sim, e é o que eu tenho, pelo menos, observado. Depois, né, nos digam, Lu, me diga, por favor. Um dos meus slides falava, inclusive, nessa história, e eu sempre trago isso já é meio que o meu ponto, né? Mas, assim, que a cor também tem a capacidade de emocionar. E eu acredito que nós precisamos viver e termos mais essa sensação das emoções, do acolhimento, da energia, da alegria, sabe? Do viver. E eu acho que cada vez mais a emoção de nós nos emocionarmos com quem nós estamos, né? O que nós estamos vestindo. Então, a ampliação do significado disso. Por isso que, dentro dos contextos de cor, eu acredito que cada vez mais cartelas que sejam lançadas ou coleções, elas precisam ter narrativas, elas precisam contar histórias. Sim. E a gente precisa construir as nossas histórias também a partir das nossas escolhas, aquilo que a gente vai usar do nosso guarda-roupa e como que nós vamos nos apresentar, né, nesse nosso mundo profissional, enfim, pessoal, mas são narrativas que nós construímos e que a cor faz parte dessas narrativas. Então, né, é o impacto visual, é a energia, é o que ela está representando, significando naquele momento para mim. Então, eu acredito muito que a capacidade de emocionar, que é a cor, ela pode trazer à tona revelações de tonalidades
que fazem parte da nossa memória afetiva. Muito, que fazem parte, né? Não é? Isso é muito super. forte. Eu vejo que tem muita conexão daquela cor que a gente fala, daquela roupa que a gente fala assim, nossa, eu me apego, não sei por que eu sou tão apegada àquilo, né? Cores que sempre, aliás, faz sentido que a gente nunca tira do guarda-roupa, né? Por mais que tenha uma cartela da estação, né, Lu? Sim, você pode ter a tua cartela da estação, mas tem aquela preferida ou tem aquela que tem uma história muito especial com você, né? Então, isso mesmo. Acho que a questão da gente pensar o quanto a cor pode ajudar tanto marcas, como pessoas, como ambientes contarem histórias. E ela impacta, porque na cartela de cor que será apresentada através das texturas, das formas, a gente vai ter esse impacto emocional também. É porque não é só a cor aplicada em tudo isso, né? Como, desculpa, Lu? É a cor aplicada nessas texturas aplicada. né, e tudo mais, então faz uma diferença muito grande. Então, assim, e dentro disso, eu até na palestra eu trouxe o que eram as cores arqueológicas de um projeto que foi lançado, mas era por que era a história? Porque eu quis colocar também a ideia de cases, né, que são apresentados em que cores são construídas, né, cores são pesquisadas, mas porque elas têm uma história. Então, essa cor, ponto de partida, o significado daquele momento, como é que isso tudo, né, desse tempo passado eu trago para cá, mas eu trago dentro de um contexto atual. E, olha, vou dizer para vocês, né, quando a gente fala de design, quando a gente fala design de moda, design de produto, quando a gente fala de mobiliário, a gente vê que tudo vai conversando, né? Tudo tem uma mesma... vai dialogando. As coisas não estão distantes, porque tem uma interpretação dos editais. E nós precisamos entender que todas elas também têm suas linguagens de expressão. Então, eu acredito que a gente possa pensar cada vez mais em tons, né, que eles permanecem sempre com a gente, outros que vêm de novo, ou vêm combinados de outra maneira, ou vêm numa outra textura, ou vêm, né, numa outra matéria-prima, e vai mudando tudo, né, Lu? Então, com certeza. Eu fico muito feliz de ver que nós vamos tendo esse desejo de, no primeiro momento, não olhar só a cor, mas visualmente ela vai ser mais expressiva. E eu acredito muito dentro desse caminho o quanto nós temos também, né, e eu acho que é isso, a capacidade também criativa, imaginativa, de provocação e dessa busca do que realmente a nossa percepção, né, não só do olhar, mas também do sentir, constrói a cor que faz parte também dos nossos momentos, eu não digo da vida, mas dos nossos momentos que constroem a nossa jornada, né? Gente, é um pouco disso. A Beth não sabia, porque assim, ela é uma super especialista em design de uma maneira geral, mas eu acho que depois que a gente se conheceu, né, e a gente, nossa, muito prazeroso fazer alguns projetos com você, ela percebeu a paixão que ela tinha pelas cores, que eu acho que sempre teve... Tá bom, eu compro essa culpa, é verdade, fico muito feliz que assim a gente fica pertinho, mas a Beth tem muito esse olhar assim especial para a cor, né? Os cursos, os treinamentos que a gente tem feito juntas, tanto em company como os cursos que a Beth oferece aqui na estúdio, eles trazem esse olhar de realmente aumentar o nosso repertório em relação à cor, a gente entender a conexão da cor com esses outros elementos, né? E justamente perceber esses movimentos da cor. A hora que você entender que as cores acompanham um movimento, que é o que acontece no mundo, você vai conseguir trabalhar muito com mais, você vai trabalhar muito e melhor com cores, né? Seja aplicado em produto, seja aplicado na beleza pessoal, enfim, seja em qualquer área. Então, agradeço muito, Beth, por trazer para mim essa sensibilidade de entender cada vez mais a cor, né? Agradeço a paixão que você traz pela cor, porque as 3 palestras que a gente teve suas, as pessoas aplaudiram em pé, foi assim um sucesso maravilhoso. Agora a gente tem que falar desse ano, né? Que a gente não falou da nossa próxima conferência, como vai ser, ainda hoje, a gente cenas dos próximos capítulos, tcharam. Vamos ter que surpreender a turma, né? Agora ficou um desafio gigantesco. É verdade, a gente faz o 1, o 2 no quinto, mas com certeza a Beth tem um repertório maravilhoso, ela vai trazer sempre um novo olhar, um frescor para a gente entender a cor. Beth... Obrigada, eu sempre vou ser eternamente grata à oportunidade
aos momentos, ao acolhimento e ao despertar do meu olhar para a cor, e daí toda uma sequência que a gente não para mais, tem o desejo de incrementar cada vez mais este olhar mais cultural da cor. E eu queria só dizer para todo mundo assim também, pode deixar sugestões de assuntos que eles gostariam, porque eu acho que seria muito bacana, né? Por favor. Sugerir que gostariam de ouvir, entender mais. E que é importante entender que tudo faz parte de... Cada um de nós tem a nossa própria trajetória, né? E o nosso jeito de compreender o mundo e de interpretar esse espírito do tempo. E também pensar que nada está pronto e definitivo, né? Estamos sempre em processos de construção. Por isso que é importante o contínuo conhecimento e construção desse conhecimento. Lu, parabéns, muito obrigada pela oportunidade e um beijo a todos vocês. Beijo, querida, obrigado. E, gente, eu queria muito agradecer você que está nos assistindo, Beth. Gratidão, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E a nossa próxima conferência vai ser aqui em São Paulo, no MASP, dia 18 e 19 de setembro. Então, te convido a estar conosco. E nós vamos falar sobre cor, cidade e criatividade. Vai ser maravilhoso, a gente já tem várias pessoas inscritas, palestrantes aí começando, né? A gente vai divulgar o nome de mais palestrantes. E Beth, vai ser um prazer ter você comigo de novo, tá bom? Eu que agradeço, obrigada de coração. Beijo grande, querida, até!